Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender a fazer a necessaire gramado. É uma necessaire, quando eu fui a Gramado, eu comprei em uma loja e ela é recorde de vendas. E ela vende assim, ó, sabonete, hidratação para cabelo, condicionador e shampoo. Então, eu trouxe esse modelinho, que é recorde de vendas lá, para ser recorde de vendas no seu ateliê também. Observe que eu trouxe várias possibilidades de etiqueta. E eu fui dando valor a mais, agregando valor à peça, aumentando o nível de etiqueta, ó. Essa daqui eu trabalhei com etiqueta menorzinha no meio. Essa daqui eu destaquei ela aqui, usei montana. E essa daqui, para ficar mais luxo ainda, eu trabalhei com montana, 4 rebites e uma plaquinha de metal. Então, você já sabe que quanto maior o custo, maior também o valor percebido, mais caro fica a peça e vão ter públicos diferentes para essa e para essa. Então, você pode caprichar em vários locais de etiqueta, mudando a sua etiqueta para o público diferente, tá bom? Inclusive, trazendo materiais que atraem a atenção do seu público-alvo. A gente vai ter o molde e a modelagem, a descrição tá aqui, ó, para vocês, tá bom? Essa daqui é a capa, tá bom? E aí, eu gostaria que vocês imprimissem só ela, em tamanho real, com as informações que tem aqui. E com a régua ou a fita métrica, verifique se aqui tem os 6 centímetros. Se tiver, você imprimiu certinho. Se não tiver, porque não tá escalonado em tamanho real, tá? Eu deixei foto e escrita para você saber como que você vai configurar abrindo pelo Adobe, que esse aqui é um PDF. E a gente deixa tudo assim, ó, num saquinho pronto para costurar. Lá no casulo, a gente aprende a ser produtiva. E essa é uma forma de ser produtiva. Existe uma técnica, uma metodologia que se chama MPI. Método Produtividade Inteligente. E caso você queira conhecer mais, aqui no molde é só clicar aqui que você vai ter as informações sobre o casulo, tá bom? Então, vamos lá. Esse molde é um molde gratuito, a aula também é gratuita. E nessa aula você vai aprender o passo a passo para fazer o estojo ou necessaire gramado, tá bom? E eu trouxe aqui uma observação, caso você esteja trabalhando com um tecido que tenha direção, você vai marcar 7 centímetros na parte do corpinho, fazer um risco e cortar esses 7 centímetros. Depois que a gente cortar, a gente vai fazer isso, ó, colocar assim. A direção não vai se encontrar do tecido. E você vai perceber que aqui no molde, ele diz, ó, esse lado a direção do tecido tá pra cá. E esse lado, a direção do tecido tá pra cá. E pra você unir esses dois tecidos, você vai usar uma faixinha de tecido e vai fazer a emenda perfeita. E você encontra essa aula da costura da emenda perfeita lá no casulo, no módulo MPI, tipos de costura e acabamento. Com a técnica da emenda perfeita, a gente não precisa cortar o material maior para juntar e refilar. A gente só precisa da faixinha, porque aqui atrás, olha, ele vai se encontrar exatamente e vai ter o tamanho que a gente precisa para o corpinho, tá bom? E além do tecido, lembrando, respeitando a direção que tem aqui no molde, além do tecido, a gente vai precisar de zíper, as medidas que encontram aqui. Se você estiver trabalhando com tecido que não tenha direção, então não precisa fazer a emenda perfeita. E vamos precisar também de forro. Eu tô cortando o forrinho igual, mas você pode cortar ele maior para refilar depois, tá bom? A gente também vai precisar de cursor e viés para acabamento. Separe uma etiquetinha também da sua preferência e as partes seguintes, que são o corpinho, que é a faixa superior. Observe a direção dessa estampa e onde que o zíper vai ser aplicado. Você já pode, inclusive, abrir o zíper, porque um vai ser aqui e o outro vai ser aqui, tá? Nessa parte. Nós vamos também cortar o forro. Eu fiz um molde pro forro porque eu corto mais fácil assim, com o molde. Você pode fazer isso também. O forro, a gente corta maior, 1 centímetro de altura. Então, eu tenho aqui ele com 25 centímetros por 5 no principal. E o forrinho, eu tenho ele com 6 por 25.
Então, eu fiz um moldezinho pra poder cortar vários forros, que eu tô fazendo várias dessa. E vocês vão ver também o molde do visor, tá? Que mede aqui, as informações estão aqui, você corta igual. Eu tô usando o plástico 0,30 a partir do 0,30, tá bom? Pra ficar bem lindo e bem segura a sua peça. Com tudo isso cortado, a gente já vai costurar. Vou separar aqui o visor, já achei o meu e coloquei a minha etiquetinha aqui. O corpo principal e forro, uma parte do zíper. O restante eu vou guardar para usar depois. Eu vou posicionar aqui com o tecidinho viradinho para cima. Eu deixei esse aqui para vocês verem, ó. Quem estiver trabalhando com sentido, você vai colocar o zíper desse lado. E sem sentido, qualquer um dos lados. Posicionei ele aqui. Nessa outra parte, não é onde tem etiqueta, embaixo. Eu vou distribuir aqui o visor e vou passar uma costurinha só de estabilização. Estabilizei o visor, vai ficar um lado com zíper, o outro com o visor, e quando ele subir, a etiquetinha vai estar virada para cima. E aí, se você estiver fazendo com tecido com estampa, direção para cá, o zíper, direção de cabeça para baixo, o visor, e quando levantar assim, etiquetinha de cabeça para cima. Agora que a gente já fez isso, eu vou pegar o forrinho, colocar direito com direito. Se você tiver algum clips, prenda aqui nas laterais para ele não correr. E nós vamos posicionar aqui, ó, desse lado do estruturador. Eu tô usando o Dubla Soft e aqui eu tô usando uma sarja impermeável, tá bom? Então, com ele assim, eu vou passar uma costurinha aqui e aqui. Feita essa costurinha, a gente vai desvirar, puxar zíper para um lado, visor para o outro, e a gente vai passar aqui, ó, uma costurinha de segurança nas laterais e costurinha de pesponto aqui e aqui também. Se o seu tecido tiver direção, vai estar exatamente assim, tá bom? Então, quando ele tiver essa parte aqui de cima, ele vai ficar em cima viradinho pra cima e atrás viradinho pra cima também. Nesse caso, ele não tem direção, mas a informação sobre a direção tem aqui, tá bom? No molde. E aí, você respeita ela. Como esse daqui, ó, ele vai ter direção também, então tem que ficar de cabecinha pra cima, tá? O zíper, ele vai ser colocado aqui, ó, na setinha da direção do tecido. Então, eu vou posicionar o meu zíper e passar uma costurinha de estabilização. Agora, nós vamos posicionar direito com direito e vamos passar uma costurinha prendendo aqui, ó, forro direito com tecido principal e no avesso do zíper. Agora, a gente vai colocar o forrinho pra baixo, principal pra baixo também, e vamos passar uma costurinha de pesponto. Aí, a gente vai pegar o tecidinho principal, posicionar aqui, ó, puxar o forro pra baixo, ponta com ponta no visor, e a gente vai passar uma costurinha aqui. Agora, eu vou pegar minha fitinha dupla face, essa daqui é de 7 milímetros, e vou posicionar aqui, tá? Aí, nós vamos trazer pra cima esse material que sobrou, ó, presta atenção, tá? Vamos pegar aqui o forrinho e estabilizar. Você também pode colocar uma fitinha dupla face pra ajudar a estabilizar. A gente vai dobrar o forrinho
e estabilizar aqui. Isso aqui se chama virado, tá bom? E aí, eu venho e passo uma costurinha de pesponto pra poder prender principal e forro. E aqui na bordinha, ó, eu vou fazer uma costurinha de segurança. Olha só como que vai ficar esse aqui com o tecido sem direção e esse aqui com o tecido com direção, tá? Essa parte daqui da emenda fica aqui na parte de baixo, não fica aparente, não. Então, eu vou posicionar, ó, aqui, lateral com lateral, essa daqui com essa também, pra poder colocar o meu cursor. Eu vou iniciar o cursor da direita pra esquerda. Vou colocar aqui o meu cursor. E aí, se você puder, ó, bota um clipezinho pra ele não abrir, tá? Pra ele não sair daqui. E segura também. A gente vai colocar todo mundo pra o outro lado. E vai puxar. Puxei, volto pra cá e coloco ele no meio. Então, o meu cursor, ele vai precisar ficar posicionado no meio da minha peça. Assim, ó. Agora, a gente vai alinhar, ó, aqui o nosso zíper na faixinha. E vem e passa uma costurinha desse lado e desse lado aqui também. Depois que a gente fez essa costurinha, a gente pode refilar essa sobra do zíper. E não esquece, pega o isqueiro, sela pra ele não desfiar, tá? Sela de um lado, sela do outro. O que tiver de linha aqui aparecendo, você passa também pra selar. E aí, a gente vai fazer uma dobrinha pra dar profundidade, tá bom? Olha, a gente vai dobrar e essa ponta a gente vai trazer pra cá, até o limite do forro. E aí, a gente passa uma costurinha aqui em cima. Agora, a gente vai cortar aqui uma faixinha de viés maior do que esse espaço. E vai deixar aqui 1,5 centímetros aproximadamente de sobra, tá? E é importante que quando você for fazer a costura do viés, não empurre ele pra ele ficar sobrando aqui. Eu quero que você deixe ele aqui, ó, exatamente em cima de onde a gente costurou, tá bom? Então, a gente vai só cobrir essa costurinha e quando chegar aqui, a gente vai fazer esse acabamento, ó. Empurra um pouquinho pra cá e vira. Pronto. Passando a costurinha exatamente em cima da costurinha de baixo. Chegou aqui, vira, encaixa aqui dentro. Empurra bem. E segue a costurinha. Dá sempre retrocesso no início e no final. Tira aqui o que sobrou. Sela. Pronto. Faz isso dos dois lados. É importante costurar aqui vendo, tá? Costura de baixo. Agora, a gente vai desvirar. Pega um secadorzinho ou passe aqui um ferrinho, tá? Com um tecidinho por cima, só pra amolecer o plástico. Puxa bem, ó, pra fazer esse acabamento aqui. E pronto. Olha só, que coisa mais linda que vai ficar. Essa parte aqui de baixo, ela tem que ficar assim, tá? Então, você empurra direitinho. Essa profundidade, ela é suficiente para conseguir deixar em pezinho shampoo, condicionador, hidratação, sabonete. E quando não tiver cheio, ou seja, quando ele não estiver usando a profundidade, você pode fazer isso, ó, empurrar e poder guardar assim, ó, na gaveta. Então, essa profundidade é retrátil. Depois, vai utilizar, abre, ajeita direitinho aqui, empurrando todo mundo, e ele ganhou profundidade. Você pode oferecer para sua cliente cheio, oferecer vazio, para ela conseguir colocar dentro da bolsa, levar para o trabalho, para a academia, para uma viagem.
tudo que precisa tá aqui. E se não quiser colocar o sabonete assim, eu ensino pra vocês no Kit Spa, que vocês vão aprender uma playlist aqui, alguns tipos de organizadores para colocar o sabonete. Como esse daqui, esse porta-sabonete, a gente coloca o sabonete, podendo ser esse formato redondinho, retangular, e guarda sem precisar ficar melecando toda a necessaire. Tem essa aulinha no Kit Spa, eu vou deixar aqui pra vocês, tá? O card. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, deixe o like. E lá no Casulo, gente, no grupo do Telegram das alunas, tudo isso, onde a gente comprou esses materiais, eu deixo lá disponível para vocês, tá? É um dos presentinhos que a gente tem para as nossas alunas do Casulo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!